dar as boas-vindas à Maria Angélica, que está aqui com a gente, as boas-vindas aos Obrigada. todos os participantes do grupo, tá? Os participantes da organização, os participantes de maneira geral, tá bom? Sejam muito bem-vindos à nossa reunião online, né? A gente está retomando aí esse mês de maneira muito especial, né? Então, vários encontros, né? Que a gente está promovendo, que a gente está conseguindo realizar para comemorar de uma maneira muito, muito gostosa, né? Comemorar o aniversário de um grupo com encontros, né? Com pessoas interagindo, trocando experiência, trocando vivências. Isso é cada encontro está sendo um presente, vai ser um presente, né? Juntando com a feijoada e tudo mais, tá? Então, assim, vai funcionar da maneira como a gente fazia, né, das outras vezes, mas eu vou reforçar, assim, a gente vai, como vai funcionar a dinâmica, né? A Maria Angélica, ela vai ter a fala dela, ela vai, né, expor a fala dela, e conversando com ela, né, em acordo com ela, ela, ela achou melhor, né, que a gente, assim, fosse colocando as perguntas, então, assim que as dúvidas fossem surgindo, né, a gente pode colocar tanto escrito no chat aqui do lado, tá? Ou pode levantar a mãozinha também, a famosa mãozinha, né? Que a gente, assim que ela conseguir uma brechinha, ela pode responder já, né? Se ela sentir a vontade de responder ali, tá bom, Maria? Aí você vai avisando também, a gente vai interagindo dessa maneira, tá? Então eu vou apresentar a nossa palestrante de hoje, tá bom? Pra gente começar. Maria Angélica Amarante dos Anjos, ela é psicóloga, é mãe pelas vias da adoção, é escritora, é palestrante e coordenadora do grupo de apoio da adoção Anjos da Guarda, de São Bernardo do Campo, né? Ela é autora de 3 livros, né? Fui adotada aos 56 anos, uma história real de adoção tardia, que foi lançado em 2019. Histórias na Varanda, conversa sobre adoção e vida, e Conjugando o Verbo Adotar, de 2025, tá? Esses 2 primeiros livros, inclusive, a gente já tem na nossa biblioteca, né, que eu adquiri com a Maria dos Anjos. Me encantei, li os 2 também, me encantei com a história, né? O primeiro contando, bem biográfico mesmo, contando sobre a vida dela e da história da adoção dela. E esse segundo muito poético, né, escrito de forma de pequenas histórias, né? Eu achei muito interessante também, né? O último, estou curioso para ler, né, Maria? Você está em lançamento, está em processo de lançamento dele, né? O Isso. Conjugando o Verbo Uhum. Adotar, né? É isso mesmo. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra para você contar um pouquinho da sua vivência da adoção, falar dos seus livros, tá bom? Fica à vontade para você conduzir da maneira que achar melhor, tá bom? Ok. Ai, pessoal, boa noite a todos vocês. Obrigada pela presença de vocês aqui nessa reunião de hoje. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. E tem uma coisa que não sei se vocês sabem, eu sou nascida aí na cidade de Campinas, tá? Então essa cidade está aqui no meu coração, apesar de eu morar em São Bernardo do Campo desde os 2 anos de idade. Mas eu nasci aí, a minha irmã, 6 anos mais velha, também nasceu aí em Campinas. Eu tenho muitos parentes que ainda hoje residem aí, né? É uma cidade muito bonita e muito bom estar aqui com vocês hoje. Nós vamos falar sobre um tema, eu vou contar um pouco da nossa história pessoal, mas nós vamos abordar um tema que a gente não vê sendo discutido tanto quanto deveria. Por isso da importância da gente estar aqui hoje falando a respeito. Porque famílias homoafetivas, né, 2 papais, 2 mamães, graças a Deus a gente consegue conversar com essa naturalidade, né? Mas e sobre crianças e jovens LGBT, não é? E nós precisamos falar a respeito, porque crianças e jovens LGBT existem em todos os lugares, sempre existiram, tá? Nas nossas famílias de origem, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, em todos os lugares, dentro e fora dos abrigos.
Então vamos falar um pouquinho disso, tá? Então vamos lá, vamos voltar ao ano de 2014, quando meu marido e eu fomos conhecer a nossa filha. Nós chegamos no abrigo, ficamos encantadas por ela. Nós tínhamos escolhido de comum acordo uma ou duas crianças de 7 a 10 anos. E nós fomos chamados para conhecer essa menina que tinha exatamente 8 anos e meio. Então, bem lá, né, no ponto mediano aí da idade que a gente queria. E eu sonhava assim independente se fosse filho ou filha, né, mas eu sonhava assim com uma criança que fosse bastante esperta, bem inteligente, né, podia ter até alguma questão de saúde e tal, mas eu queria que fosse uma criança que tivesse com a parte intelectual dela preservada, né. Uma criança que já viesse andando, falando, que a gente pudesse ir em teatro, em cinema, em museu, né, que lesse livros, que a gente pudesse sentar junto lendo livros. E quando nós conhecemos a nossa filha, ela era tudo isso, tá. Uma criança maravilhosa, muito alegre, muito esperta. Ela nos conquistou de imediato, tá. Só que tem um detalhe, quando nós a conhecemos, ela se reconhecia como um garoto, como um menino, tá. Quando nós a conhecemos, eu falei com meu marido: "Olha amor, eu tô achando que essa criança é um garoto gay, o que que você acha?". Ele: "Olha, eu também acho que é", né, porque ela tinha um jeito, assim, muito feminino. Bom, e para você como é que é isso? Ele falou que para ele era tranquilo, eu falei: "Para mim também é absolutamente tranquilo, né, não tenho problema nenhum em ter um filho gay, né. A única coisa que vai ser diferente na minha vida, é que lá para frente, em vez de eu ter uma nora, eu vou ter um genro. Vai ser a única coisa que vai impactar de forma diferente a minha vida, né". Então nós seguimos o nosso processo de aproximação, que foi cada dia mais gostoso, a gente está junto, uma criança absolutamente maravilhosa, e continuamos o processo, e no dia 12 de dezembro de 2014, ela pisou com os 2 pezinhos aqui em casa, já na casa dela, na família dela, né, e foi tudo muito legal. Obviamente, passamos pelo período da lua de mel, da regressão, dos testes, né, como a maioria das famílias aqui formadas através da adoção atravessa essas etapas, né. Aí teve um dia que, quando ela estava já se sentindo mais à vontade conosco, ela me chamou de lado e falou assim: "Mãe, eu preciso te falar uma coisa muito séria". Falei: "Ah, vamos lá, o que que foi?". Falou: "Olha, eu gostaria que você soubesse que as meninas sempre foram minhas amigas. Aí eu gostava de conversar com elas, dançar, brincar, mas eram os meninos que eu achava bonitinho, né. As minhas amigas falavam: "Olha que aquele menino bonitinho lá", e eu também olhava e falava: "Nossa, aquele menino é bonitinho". Mas eu nunca achei as minhas amigas, assim, com esse tipo de interesse, né, de achar bonitinho, como eu achava os meninos. Então eu sou um menino gay, e eu gostaria que vocês soubessem disso logo agora no início, porque se vocês quiserem me devolver, eu vou entender. Falei: "Imagina, que é isso, pelo amor de Deus", né. Isso é uma característica sua, e isso não impacta em nada você na época, né, eu me referia a ele com a ou pelo nome masculino, "Você é nosso filho, isso não tem importância nenhuma, não faz diferença nenhuma, e você é nosso filho para sempre. Então não tem dessa de te devolver por causa disso", né. Se bem que eu acho que ainda é muito cedo para você ter certeza disto. Eu acho que lá para frente, quando você entrar na adolescência, aí você vai ter uma noção mais real mesmo, a concreta mesmo, se é isso mesmo. "Ah, tá bom mãe, tá bom". E assim, seguimos a nossa etapa de convivência, né, ela não sabia que a gente já tinha percorrido esse caminho, já tínhamos conversado, né, e que para a gente já estava tudo bem, ela não sabia disso, mas tudo bem. Então continuamos a nossa, convivência familiar,
Depois, a fase dos testes foi uma fase um pouquinho complicada, mas a gente conseguiu passar. Naquela época, pessoal, vou contar uma coisa para vocês. Em 2014, não tinha tantos grupos de apoio à adoção assim, essa coisa de contato virtual não tinha, e pós-adoção também não tinha. Estava começando muito timidamente o trabalho de pós-adoção, tá? Então, na época dos testes, a gente passou por um pouco de dificuldade, porque a gente se viu muito sem apoio, né? E fomos assim, para de cá, para de lá. Eu acabei fazendo muito contato com pessoas através do Facebook, né, da internet, e pessoas que me deram um auxílio mais efetivo nessa etapa tão delicada, tão importante do pós-adoção. Mas tudo bem. Então fomos, caminhamos, né, passamos por isso. Quando a minha filha tinha 12 anos, ela pediu para a gente assistir um filme juntos. O filme se chama Com Amor, Simon, né, que falava sobre um romance de dois jovens, né, dois jovens gays. Então, depois que a gente assistiu o filme, ela falou assim: Mãe, deixa eu te perguntar, quando você descobriu que você era hétero? Eu falei: oh, meu Deus do céu, quando? Assim, um dia? Quando você descobriu? Eu falei: filha, eu não tenho assim um dia que eu descobri, né? Porque eu sempre fui, né? Não teve um dia que, nossa, acordei e falei: eu sou hétero, né? Falei: então, mamãe, comigo aconteceu a mesma coisa. Quando eu falei para você que eu era um menino gay, você disse que talvez fosse meio cedo, não, mas eu sempre soube que eu era gay, porque eu sempre gostei dos meninos. Tá bom. Mais uma que eu aprendi, né? Naquela época eu me referia a ela como pronome masculino, né? Mais uma que eu aprendi com meu filho, né? Então vamos lá. Aí o tempo passou, quando chegou na época dos seus 13 anos, a nossa filha passou por momentos muito delicados, tá? Ela ficou muito entristecida, se isolou bastante. Ela realmente não estava se sentindo bem com seus 13 anos, nos seus 13 anos. Tanto que nós precisamos correr atrás de uma ajuda mais efetiva, né? Ajuda médica. Ajuda terapêutica, desde o ano seguinte que ela chegou, ela já tinha, né? Mas nessa época dos 13 anos, nós precisamos percorrer essa questão de ajuda médica mesmo, né? Que ela estava muito triste. Eu acredito que foi uma soma de fatores, tá? Eu acredito que foi o começo da adolescência, com essa explosão dos hormônios, a modificação do corpo, né? Que o adolescente até se encontrar é uma coisa complicada, são muitas coisas, muitas mudanças, né? Para um adolescente. Eu acredito também que tenha sido por uma consciência maior das coisas que a levaram para uma casa de acolhimento e depois para um processo de adoção, né? Qual o papel das pessoas que deveriam ter cuidado dela e não conseguiram, as pessoas que deveriam ter sido ponto de apoio seguro e acabaram não conseguindo ser, né? Então, eu acredito que foram esses fatores que acabaram entrando nessa fase dos seus 13 anos. Mas, enfim, quando a gente estava correndo atrás de ajuda médica, uma médica chegou para mim e falou assim: Olha, mãe, a médica disse que ela desconfiava que a minha filha tinha uma questão de identidade de gênero, tá? E essa informação dela me pegou absolutamente de surpresa. Eu não fazia ideia que a minha filha tinha uma questão de identidade de gênero. Então, a partir dessa informação, eu comecei a buscar, né, orientações, procurar rede de apoio, descobri o Mães pela Diversidade, tá? É uma ONG que existe em todo o Brasil. É uma ONG muito boa, formada por mães, principalmente, mas também por pais. Ela começou através de uma mãe que tinha um filho gay e começou a perceber as múltiplas dificuldades que ele tinha no mundo tão preconceituoso quanto nós vivemos.
né? Então ela fundou essa ONG e foi chegando mais mães, foi chegando mais mães, aí a coisa foi, né, diversificando, chegando os pais também e tal. Hoje essa ONG existe em todo o território nacional. Caso vocês conheçam algum pai, alguma mãe que precise de uma orientação sobre a questão LGBT, vocês podem indicar. Entra lá no Google, Coisa de Cidade, eles têm todo um sistema, em cada estado do Brasil tem uma pessoa que recepciona, depois dirige aos grupos de WhatsApp, tá? Então eu comecei a percorrer esse caminho a partir desse momento, tá? Aí a minha filha foi se tratando, foi tendo melhoras, foi reanimando, né? Mas passamos uma fase difícil. Ela passou uma fase muito difícil, de muita tristeza. E depois, um pouco mais adiante, ela chegou para mim e falou assim: Mãe, eu preciso bater um papo muito sério com você. Opa, vamos lá. Filho, o que está acontecendo? Falou, mãe, é o seguinte, nem como uma garota, eu não tenho gênero. Ah, não tem gênero, não tenho gênero, mãe, não tenho gênero. Não estou nem na caixinha do masculino, nem na caixinha do feminino. Ah, você sabe o que isso significa, mãe? Que você não tem gênero? O que que significa? Significa que eu sou uma pessoa trans. Aliás, mãe, você sabe o que é identidade de gênero? Gente, eu tenho uma sorte incrível. A minha filha me deu uma orientação passo a passo. O que vocês possam imaginar, ela me deu uma orientação passo a passo. Falei, mãe, é o seguinte: você, quando nasceu, como você tem a genitália feminina, disseram, você é uma menina, pertence ao gênero feminino, né? Deve ter sido, né? Então, e como é que você foi esse tempo todo? Para mim, normal, eu era uma menina, sempre fui uma menina, então. Você se identificava com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Então, você é uma pessoa cisgênero. Quem não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer é uma pessoa trans. Não importa se é um menino trans, uma menina trans ou uma pessoa de gênero. Ela não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer, ela é uma pessoa trans. Então, você é mãe de uma pessoa trans. Fala, legal. E você sabe o que você precisa fazer, mãe? Falei, bom, eu estou aprendendo, né? O que que eu tenho que fazer? Falei, bom, mãe, o ambiente que eu mais frequento é o ambiente escolar. Então, eu preciso que você me dê apoio no ambiente escolar. Você precisa fazer uma carta, levar na escola, comunicar. Meu nome social é tal, tá? Então, eu vou ser identificada por esse nome social. Então, perante os registros da escola, eu continuo com o nome que está na minha certidão de nascimento. Isso não muda, pelo menos não por enquanto. Mas o nome que está na chamada, o nome que vai estar assim, né, funcionando lá dentro da escola é o meu nome social. Lá, tá bom. Então eu vou fazer uma carta. Sentei no computador, fiz a carta e como eu já estava mais esperta, porque eu já estava frequentando Mães pela Diversidade, eu incluí na carta que eu solicitava para a escola direcionar um banheiro que a minha filha pudesse usar sem causar constrangimento a Elu, né? Porque a partir desse momento, o pronome que a identificava era o pronome neutro, tá? Confesso a vocês que eu tive muita dificuldade em usar o pronome neutro, tá? Confundo que tem uma dificuldade imensa em compreendê-las, porque todo mundo coloca caixa nessa caixinha. Fica onde? Fica como? Eu já vi pessoas dizendo que essa questão de pronome neutro é frescura. Não é, pessoal. Se você não se sente nem um rapaz, nem uma garota, como é que vão te chamar por um pronome masculino ou por um pronome feminino? É uma questão de respeito à identidade das pessoas, né? Eu aprendi muito nesta fase mais ou menos longa que a minha filha atravessou, quando ela se identificava com gênero, não gênero, a gênero, né?
Bom, então fomos lá na escola, entregamos a carta, vimos o banheiro que ela pudesse usar e tudo. Agora, vocês acham que os problemas acabaram aí? Não, os problemas não acabaram, os problemas começaram aí. Porque nós vivemos numa sociedade muito preconceituosa, uma sociedade que tem dificuldade em entender o novo, o diferente. Tá? As pessoas querem que os outros se coloquem dentro de padrões que não são padrões reais. Não existe só o preto e o branco. Tem uma escala infinita de cinza entre o branco e o preto, não é? E as pessoas têm dificuldade em entender. Algumas por falta de conhecimento e outras por elas não aceitam, não querem saber, acham que o outro tem que se encaixar nos padrões que ela reconhece que são os corretos. E aí começa uma série de problemas. Tá? Então, nós passamos esse período, tá? De a minha filha se identificando como gênero neutro. Eu juro para vocês que eu procurei acertar os pronomes e muitas vezes eu errei, mas eu consegui acertar algumas vezes. Consegui acertar, sim. Bom, aí teve, eu vi que a minha filha foi a cada dia se transformando, cada vez usando roupas mais assim puxadas para o lado feminino, né, se permitindo experimentar minhas roupas, outras roupas, reformar roupas dela para deixar com um jeito mais feminino. Eu fui acompanhando tudo isso, né? E um dia ela chegou para mim e falou assim: "Mãe, eu preciso conversar com você". Eu falei: "Vamos lá, vamos lá. O que que você precisa falar comigo?". Eu falei: "Ó, mãe, eu estava pensando, eu passei por um bom tempo na minha vida achando que eu era uma pessoa que não tinha gênero, mas na verdade agora tudo se encaixou. Eu me descobri, eu sou uma mulher trans". Ah, beleza, tá, maravilha, uma mulher trans. Agora você é minha filha, né? É isso, isso. Agora você pode usar os pronomes femininos. Falei, maravilha. E eu vejo que aquele momento dela, realmente tudo deu aquele, era isso que acontecia com ela. Nós percebemos lá no começo, na aproximação, aquele jeito feminino dela, que eu atribuí a um garoto gay afeminado, não era. Era aquela menina que estava lá silenciada, porque ela também não aceitava ser uma garota, né? Escutava muitas coisas que isto era errado, então ela não se permitia ser quem ela era. Mas aqui no seu espaço, no seu lar, na sua família, se sentindo amada, acolhida, ela teve a tranquilidade necessária para entender de fato o que aconteceu com uma menina trans. Tá? Então, aos 17 anos, ela fez a transição social, deixou de lado todas as roupas masculinas que ela ainda tinha, né? Nós refizemos todo o guarda-roupa dela, um guarda-roupa totalmente feminino. Foi uma época que ela colocou tranças bem compridas, se sentiu muito feliz. É a primeira vez que ela disse que ela olhou no espelho e reconheceu realmente quem ela era. E quando ela fez 18 anos, nós fomos no cartório de registro civil e já fizemos a alteração do seu nome, o que ela usava como nome social, passou a ser agora o seu nome de registro. Então, nós modificamos o seu nome de registro e o seu gênero. Consta oficialmente como uma mulher, ok? E foi um período muito intenso e, ao mesmo tempo, muito natural para nós. Tá? Nós vimos ela se transformar, nós vimos ela passar por essa mudança, principalmente a carinha de felicidade dela. Tá? Teve um dia, ainda quando ela estava na sua forma masculina, que eu fui tirar umas fotos para um documento aí que eu precisava tirar, e ela tinha saído linda nas fotos. Falei, olha, filho, né? Ele, olha que lindo, ficou essas fotos.
detestou, porque as fotos tinham ela era, né? E no momento que ela se viu com o seu aspecto feminino, é, é, assim, foi uma felicidade plena, tá? Aí, se vocês me perguntarem, todo mundo que é trans passa por um período se achando gênero neutro? Não, não. Isso é um processo de descoberta de cada pessoa, tá? Com a minha filha foi desta maneira, mas não necessariamente todas as pessoas passam por esta etapa, ok? Bom, nós aprendemos muito com tudo isso que aconteceu conosco, muito, muito mesmo, tá? A minha compreensão a respeito do ser humano se ampliou, tá? Eu reconheci dentro de mim alguns preconceitos que ainda existiam e pude então desconstruir esses preconceitos e surgiu daí uma nova pessoa. A pessoa que eu sou hoje é muito melhor do que a pessoa que eu era antes, tá? Eu não teria passado em vão por toda essa experiência. E eu também não ia ficar quieta, calada com essa experiência que eu acho que foi tão rica. Eu vou colocar para vocês, pessoas trans sofrem muito. Nós vivemos uma sociedade muito preconceituosa. O Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo, tá? Isso é uma estatística cruel, infelizmente verdadeira, e nós precisamos levar o conhecimento para as pessoas, levar a orientação para as pessoas, para que os pais acolham os seus filhos. A gente não sabe o que vai acontecer com os nossos filhos em nenhum sentido, né? A gente, como pai e mãe, deve ficar preparado para qualquer coisa que a gente vier descobrir dos nossos filhos. Eles podem, por exemplo, pode. A gente pode ter adotado aquele bebezinho perfeito, maravilhoso, depois, com o passar do tempo, a gente descobre que tem intolerância à lactose, né? Mas eu não tenho, meu marido não tem, ninguém da família tem. Tá bom, mas nosso filho tem intolerância à lactose. A gente vai no médico, a gente pega orientação, a gente muda a alimentação para adaptar para o nosso filho. E por que quando um jovem, uma criança ou um jovem vem com uma questão de orientação sexual ou identidade de gênero, a gente fala, não é isso que eu queria, não foi isso que eu marquei na ficha, não é? Nós, como coordenadores de grupos de apoio à adoção, precisamos levar esse tema aos nossos grupos. Nós precisamos dizer para quem está se habilitando, para quem está habilitado, que podem acontecer duas situações, tá? Então, se o filho de vocês, só tem duas possibilidades. Ou os filhos de vocês serão LGBTs, ou eles não serão LGBTs. Então, se eles forem LGBTs e vocês não, vocês precisam conhecer, entender melhor o universo LGBT, precisam entender o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, participar de um grupo de apoio como Mães pela Diversidade, né? Para que vocês se abasteçam de informações, de experiências, para dar o acolhimento que o filho de vocês necessita, tá? Reconhecer os preconceitos que vocês ainda têm dentro de você, desconstruir esses preconceitos e abraçar o filho de vocês. Agora, se o filho não for LGBT, vocês precisam educá-los para que eles respeitem os diferentes, tá? A gente costuma dizer, né, que a família é a célula da sociedade. Então, quando você tem uma célula saudável, você tem um órgão saudável. Se você tem uma família saudável, a sociedade composta de todas as famílias será uma sociedade saudável. Então, nós precisamos educar os nossos filhos que não são LGBTs, para que eles compreendam, respeitem, tá? Os que são diferentes. Os que são diferentes não são errados, eles são só diferentes, ok? E isto é de extrema importância.
para que a gente tenha uma sociedade mais amorosa, mais compreensiva, mais acolhedora, e não uma sociedade que agride um casal homoafetivo só porque eles estão andando de mãos dadas, um casal que agride uma mulher trans só porque ela ousa ser uma mulher trans, numa sociedade hétero, cis, normativa, machista, né? Então, nós precisamos ensinar dentro dos nossos lares, aos nossos filhos ter esse respeito, essa compaixão, tá? Não serem pessoas intolerantes. Muitas vezes eu sou convidada a fazer palestra no Setembro Amarelo, né? Vocês sabem, para prevenção do suicídio. E o que eu digo para o pessoal é o seguinte: vocês têm preconceitos, então vamos reconhecer e desconstruir já. Porque o seu preconceito pode estar fazendo mal para uma outra pessoa, pode estar levando outra pessoa ao adoecimento emocional. E esta pessoa pode vir a tirar a própria vida pelo seu preconceito. Então, seja uma pessoa melhor, eduque seus filhos melhor, para que a sociedade como um todo seja uma sociedade melhor. Eu sei que falar desta maneira é uma coisa meio dura, mas a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos. Vejam bem, se a gente desconhece um assunto, a gente não é obrigado a saber se a gente não sabe. Mas se o filho tem uma demanda, a gente precisa entender qual é a demanda desse filho e correr atrás, de se preparar, de realmente saber como lidar com isso, tá? Isso que eu acabei de falar é muito importante, pessoal. Existem algumas religiões, que a gente costuma dizer, religiões fundamentalistas, que colocam a questão LGBT como uma coisa errada, né? Digna de castigo divino, etc. Eu não vou me alongar nesse tema, mas enfim. Nós precisamos levar conhecimento às pessoas que as coisas não são desta maneira, tá? O amor é a força mais potente do universo. Os nossos filhos precisam ser compreendidos, amados dentro dos seus lares. Jovens que têm o acolhimento da sua família, eles são pessoas que inconscientemente não vão se colocar em situações de risco, tá? Jovens que não têm acolhimento de suas famílias, que acham que são errados, que são inadequados, que são e um monte de se colocando em situações onde eles são magoados mais ainda do que já são, tá? O acolhimento em casa, o amor que eles recebem, o carinho dos seus pais é a base de jovens que se sentem corretos, empoderados, que podem estar em qualquer lugar que eles queiram e não no lugar onde eles são colocados pelos outros. Isso tem uma importância tão grande, pessoal, tá? Nesse sábado passado, nós fizemos o lançamento do nosso terceiro livro numa livraria. Minha filha cantou lindamente, inclusive eu trouxe para vocês verem. Minha filha cantando uma das 4 músicas que ela cantou, tá? Depois eu vou pedir aqui para o César colocar o vídeo dela cantando. Se vocês quiserem cantar junto, pode cantar, a música é linda. E aí, lá no bate-papo da gente, tudo, ela falou assim: eu sou uma pessoa privilegiada, porque meus pais sempre me apoiaram. Isso não me deixou feliz. Porque eu entendo que isto é o mínimo que um pai e uma mãe devem fazer pelo seu filho. Acolher o seu filho, dar amor, dar carinho, seja qual for a demanda que o seu filho traz, tá? Essa fala não me deixou feliz, porque me lembrou muitos outros jovens. Ai, cadê meu lencinho? Espera um pouquinho só. Ai, ai. Pessoal, tem muitos jovens que são expulsos de casa, que são, olha, tem uma vida tão triste, porque no seu lar eles não tiveram o apoio e o amor dos seus pais.
tá? Então, não sejam esses pais que não conseguem trabalhar os seus próprios preconceitos e acham que seus filhos estão errados. Não sejam esses pais, tá? Se vocês têm algum preconceito dentro de vocês, trabalhem esses preconceitos. Vamos ser pessoas melhores. Vamos nos encarar de frente, que é uma questão até de coragem. A gente admitir as coisas que a gente carrega dentro da gente e não deveria, tá? Para a gente poder realmente abraçar os nossos filhos e dar o apoio que eles precisam. Existe uma estatística muito preocupante que diz que mulheres trans nesse país vivem até os 35 anos de idade. Eu digo para vocês, a minha filha não vai fazer parte dessa estatística. Não vai. Só que para isso, eu preciso que todos vocês entendam isso que eu estou falando e espalhem estas informações, tá? Para que mais pessoas desconstruam os seus preconceitos, para que mais pessoas abracem os seus filhos, para que mais pessoas ensinem seus filhos que não são LGBTs a ter respeito com os diferentes, para a gente viver numa sociedade que realmente acolha a todos, tá? Com respeito. Eu perco a conta de quantas vezes que eu entro no Uber e falo assim para o motorista, quando nós estamos em três, né? Meu marido, minha filha e eu. Senhor motorista, a minha filha pode ir no banco da frente? Porque ela é mais altinha, né? Pode ir sem problema? Ah, tudo bem. Eu já deixo bem claro que nós estamos falando da minha filha, tá? Eu deixo bem claro. E eu faço várias coisas no meu dia a dia ou em situações especiais para deixar bem claro que estão falando com a minha filha, que é uma mulher e é minha filha. Tipo assim, eu estou dando um recado, ó. Mexe com a minha filha para vocês verem. Mexe, mexe. Não sei se vocês já viram um vídeo de um gatinho. Uma gatinha tá com um filhotinho e vem um cachorro assim cheirando e o filhotinho dela bate na cara do cachorro, né? E a gata lá só olhando, assim. Não sei se vocês já viram. A gata olha assim, o cachorro não faz nada e o gatinho batendo no nariz do cachorro. Eu sou essa gatinha. Eu sou essa gatinha mãe. Tipo assim, mexe com a minha filha para você ver. Mexe, mexe. Eu do alto dos meus 1,57 m, né? Falando da minha filha que tem 1,90 m, mexe com ela para você ver, tá? Só que eu não vou estar aqui para sempre, gente. Não vou. Então eu preciso que cada um de vocês entenda esta mensagem que a gente está falando hoje e espalhe essa mensagem, tá? Vamos ampliar isto, levar esse conhecimento a mais pessoas, levar a mais pessoas essa reflexão. Porque eu não sei se vocês já receberam seus filhos ou não, é muito comum, né? A pessoa marca lá na ficha, coloca o perfil, tal, não se prepara adequadamente e depois, quando o filho começa a dar trabalho, lá no período dos testes, fala: eu vou devolver. Eu não queria filho para me dar essa dor de cabeça. Agora, vocês imaginem descobrindo que a criança ou o jovem que foi adotado é LGBT. Vocês imaginam o que acontece, né? Eu vou devolver, eu não marquei que eu queria isto, e não é assim, não é assim, tá? Não deveria ser assim nunca. E existem devoluções por esse motivo. Então, nós precisamos nos preparar e preparar. Vamos ver o que vai acontecer com os nossos filhos, tá? Estamos do lado deles para qualquer coisa que acontecer. Eu gostaria, agora eu vou dar uma repassadinha rápida, algumas coisas que eu marquei aqui que eu queria falar. Preconceito existe, está aí firme e forte na sociedade, mas nós vamos vencer. Tem um lema na Mães pela Diversidade que diz assim: tire o seu preconceito do caminho, porque nós vamos passar com o nosso amor. E é por aí, tá? Quanto mais preconceito a gente enfrenta, mais a gente vai ultrapassar esses preconceitos com o nosso amor. Então, nós estamos aqui para levar orientação, esclarecimento, para que as coisas sejam diferentes. As coisas precisam ser diferentes.
Aí se vocês me perguntarem: "Nossa, que legal, né, você e seu marido, beleza, super afinados aí, com a filha linda. Família extensa de vocês então, vocês não têm problema com a família extensa?". Bom, eu não tenho problema, porque eu me afastei de algumas pessoas, tá. Por isso que eu não tenho problema. De fato eu não tenho, porque aonde a minha filha não cabe, eu não estarei, nós não estaremos, tá. E até outro dia, alguns meses atrás, eu estava meio que discutindo com uma pessoa da família, falei: "Olha, o problema é meu, porque eu gabaritei em tudo, né. Eu tive uma filha pela adoção, pelas vias da adoção judicial, e não pela". Bom, então, as pessoas que não querem estar junto, não precisam estar junto, tá. Porque tem aqueles que são ignorantes, que você leva informação, leva esclarecimento, a pessoa entende e abraça a causa, e tem aqueles que são maldosos, né, que querem ferir o outro, porque o outro não se comporta de acordo com o que eles gostariam que as pessoas se comportassem, né. Então, para essas pessoas, eu digo: "Seja feliz na sua vida, que eu seguirei feliz na minha vida", tá. E continuo, tá. Estou próxima de pessoas que têm essa compreensão, que têm esse acolhimento, né, algumas pessoas da família, mas não todas e muito menos a maioria da família extensa, ok. Que eu preciso falar para vocês? Representatividade. É muito importante a gente ver pessoas trans em cargos políticos, na área artística, em revistas, em reportagens, na área, né, artística, musical, enfim, é muito importante para os nossos filhos se reconhecerem: "Olha, ele conseguiu chegar lá, ela conseguiu chegar lá, eu também posso". É claro que pode, é claro que pode, tá. Bom, dentro do campo preconceito, né, eu vou falar para vocês o que pessoas que não têm muito conhecimento dizem, né. A questão de orientação sexual, o correto é orientação sexual. Tem pessoas que falam assim: "Opção sexual". Não é uma opção, pessoal, tá. Então vamos esclarecer, opção é quando você tem, pode ir por um caminho ou por outro e você decide ir por um caminho, tá. Orientação sexual é descoberta. A pessoa descobre quem é a pessoa que lhe atrai, tá. É uma descoberta pessoal, que pode acontecer inclusive em momentos diferentes da vida. Identidade de gênero também, eu não sei se esse conceito ficou muito claro para vocês, porque a princípio ela parece meio complicado, né. Eh, Identidade de gênero não tem a ver com sexo biológico, tá. Então é assim, a pessoa nasce com uma genitália específica, então devido a esta genitália, atribuem um gênero a esta criança. Então nasceu com a genitália feminina, é uma menina. Então ela vai se vestir desta maneira, se comportar desta maneira, se interessar por essas coisas, né. Mesma coisa um menino, tá. Identidade de gênero tem a ver com o gênero que a pessoa se identifica, tá. Não tem a ver com o sexo biológico. Sexo biológico é uma coisa, identidade de gênero é outra. Lembrando também que tem crianças que nascem intersexo, são crianças que possuem as 2 genitálias ou questões hormonais, tem mais de 40 tipos diferentes de pessoas intersexo, tá. Então para aqueles que pensam que só existe, só nasce nesse planeta menino e menina, fiquem sabendo que nascem também intersexo. Qual é a proporção? É a mesma proporção de pessoas ruivas. Agora eu não me lembro o número, se é 1%, 2%, é por aí, mas é a mesma proporção, 3%, algo assim. É a mesma proporção de pessoas ruivas. Então, se vocês conhecem pessoas ruivas, provavelmente vocês também conheceram, sem saber, pessoas intersexo, na mesma proporção em termos de número, tá.
É interessante, né? Outra coisa, a palavra ideologia de gênero, que não sei quem inventou, é uma coisa que não existe, tá? Vamos falar aqui o português rasgadinho, não existe ideologia de gênero. As escolas não propagam, como é que eu digo assim, cerceamento da liberdade das pessoas, de impor ideias a respeito de gênero. Isto não existe. Isso é uma coisa absolutamente fantasiosa que inventaram para trazer mais preconceito, mais carga de dificuldade para pessoas e familiares de pessoas LGBTs, principalmente pessoas trans. Ok? Ai, meu Deus do céu. Bom, eu gostaria também de dizer para vocês que jovens adolescentes, menores de idade, que não têm o acolhimento das suas famílias, passam uma situação muito difícil na escola. Porque, como eu contei para vocês, a gente fez a carta, levamos a carta, comunicamos o nome social, pedimos um banheiro, pedimos respeito, e a gente sabe das leis que dão esse amparo, porque existem leis, tá? Que protegem as pessoas trans. Os jovens que têm a questão de identidade de gênero, que não têm o acolhimento da família, eles não têm esse apoio de chegar na escola com carta, de exigir o nome social. A escola não pode, o aluno menor de idade chega lá e fala: olha, meu nome está masculino, mas o meu nome, na verdade, é feminino. A escola não tem como alterar os registros internos. A escola não pode fazer isso sem autorização dos pais. Então, aqueles adolescentes que têm a questão de identidade de gênero, que não têm apoio das suas famílias, eles ficam à mercê dos professores, que alguns podem entender e tratar de uma maneira mais diferenciada, e outros podem ignorar solenemente e fazer a pessoa se sentir abaixo de zero, tá? E aí, qual é o que se espera de um jovem que não tem esse apoio familiar numa situação dessa, menor de idade? Evasão escolar, baixa escolaridade, baixa profissionalização, viver na marginalidade e lá na ponta também tirar a própria vida, tá? Então, isso que eu estou falando para vocês é muito sério. Eu espero que esse nosso bate-papo, essa nossa troca de ideias, esteja marcando vocês de uma maneira, esteja incomodando vocês, para que vocês falem: nossa, que coisa! Não sabia que era assim, né? Para que vocês me ajudem a espalhar conhecimento, para que vocês me ajudem, a gente junto, ajudar os jovens LGBTs a serem respeitados, a serem tratados com a normalidade que eles precisam, merecem, sejam eles na questão de orientação sexual ou na questão de identidade de gênero. Eu gostaria que vocês, com toda a tranquilidade possível, me fizessem as perguntas que vocês queiram me fazer, tá? E depois lá no final a gente coloca o vídeo da minha filha cantando, que ela tá maravilhosa. Vamos lá, mãozinhas levantando. Vamos lá, pessoal, vamos falar. Vamos perguntar. Opa, Diego, vamos lá. Eu mesmo vou levantar a mão. Vamos lá. Maria Angélica, algumas perguntas, né? Eu ia perguntar exatamente da família extensa, né? Porque a gente sabe, né? Eu, enquanto experiência, assim, de ser uma pessoa gay, que se assumiu também, a gente passa por essas questões do tipo, né? Primeiro, a preocupação né, da aceitação dentro de casa, né? Mas tem essa convivência familiar extensa, né? E aí, como é que vai ser, né? E na adoção a gente já sabe que é um pouco difícil, né? Só por te falar assim, estou na fila da adoção. Aí vem as opiniões, né? E são pessoas que a gente tem contato. Então, você já trouxe um pouco para a gente, né? Essa curiosidade que eu tive mesmo, de saber que também tem esses desafios, né? Aconteceu esses desafios com vocês. Uma dúvida é quando você comentou esse começo dessa descoberta, né? Em primeiro, dessa questão a gênero, né? Dessa descoberta dela, que idade que ela tinha, né?
e que ela começou a frequentar, fazer as terapias, né? E depois, que idade que ela tinha quando ela se assumiu uma mulher trans? Ela começou a fazer terapia, ela chegou em dezembro aqui em casa, né? A gente já formando a nossa família, e ela começou a terapia nos primeiros meses do ano seguinte, tá? Então, com 9 anos, ela já fazia terapia. Porque nós sabemos que uma criança, quando vai para uma casa de acolhimento, não é porque os seus genitores não foram levá-la no show da Xuxa, né? Sempre tem um motivo um pouco mais sério do que esse. Então, ela já começou a fazer terapia para lidar com as questões emocionais dela. A questão de identidade de gênero começou a se manifestar aos 13, mas ainda timidamente. Quando ela se reconheceu o gênero neutro, ela tinha mais ou menos 14 para 15, mais ou menos nesta época, tá? E ela se descobriu uma mulher trans aos 17 anos. Então, faz 2 anos que ela está na sua verdadeira forma. E aí eu aproveito a sua pergunta, Diego, para dizer que as pessoas podem se descobrir pessoas trans em várias fases de sua vida, em várias idades, tá? Temos conhecimento, por exemplo, de criança que com 3 anos, né, nasceu com sexo biológico masculino, não se aceitava de jeito nenhum e queria cortar fora, tá? Porque não reconhecia aquilo como pertencente ao seu corpo, tá? 3 anos. Temos casos de pessoas que vão se descobrindo na adolescência, o que é bastante comum, né? Que é uma fase mesmo de descobertas, da descoberta de quem eu sou e tudo. E tem pessoas que ao longo de suas vidas, com idades mais avançadas, vão se descobrindo pessoas trans. Por exemplo, uma pessoa que já divulgou isso publicamente, eu não vou falar se ela mesma não tivesse falado publicamente, Alexa Salvador se descobriu uma mulher trans aos 32 anos, tá? Ela já vivia com seu companheiro, Roberto, já fazia alguns anos, quando ela descobriu que ela era uma mulher trans. E aí, né, chegou para ele, conversou, ainda sem saber o que ia acontecer, se ele ia querer ficar com ela ou não, já que ele era um homem gay. Ele falou: Não, eu amo você, então se você descobriu que você é uma mulher trans, e tá tudo ótimo, vamos seguir a nossa vida, né? Éramos um casal gay, agora somos um casal hétero e tá tudo bem, né? E aí ela continuou com o Roberto, depois foi a primeira mulher trans no Brasil a adotar um filho, né? Ela adotou o mais velho, se não me engano, foi em 2015, se não me falha a memória. E aí depois chegaram as duas filhinhas, a Ana Maria e a Daisy, que são duas garotas trans, tá? Recentemente saiu um documentário de um comediante americano muito famoso, que um amigo dele se descobriu ser uma mulher trans. Então, eles fizeram um documentário, passeando pelos Estados Unidos, percorrendo vários estados, e ele relatando como é que foi a reação das pessoas ao lidar com a sua amiga, uma mulher, né? Isso com beirando os 60 anos. Temos casos do Laerte, o cartunista, que agora é a Laerte, tá? Então, essa descoberta ela pode acontecer em diversas idades de uma pessoa. Não tem a idade que a pessoa descobre, é a idade que for, ok? Tá, é isso. Vamos lá, pessoal, mais mãozinha. Opa, né? Uma mãozinha aqui, vamos lá. Oba, quem é? Márcia, vamos lá. Oi, Márcia. Angélica, do ponto de vista profissional, a minha questão está aí, né? Eu tenho uma situação no trabalho de uma menina que se identifica como menino e ela consegue fazer essa transição, transitar com os amigos de escola, mas com a família ainda não, né? Em algum momento ela me disse que a mãe tinha dificuldade, no outro momento ela disse minha mãe não sabe. Então a mãe não está querendo reconhecer que tem uma questão aí, pelo menos para se falar sobre isso, né?
e com a sua experiência, inclusive de participar aí do Mães pela Diversidade, queria que você trouxesse um pouco isso de como é que tanto como é que é esse impacto, quanto como é que eu de fora posso atuar nisso, uma vez que eu não tenho autorização, né? Eu ainda preciso ir construindo esse espaço com esse adolescente para ir pensando caminhos para chegar nessa família. Então, pessoal, olha só que situação delicada. O adolescente, ele não tem autonomia legal para chegar e exigir que a escola o reconheça com o gênero que ele se identifica, tá? Então, os pais também não podem chamar os dirigentes, tal, né, diretores, tal, chamar um pai, olha, o negócio é o seguinte, a sua filha, na verdade, é um garoto, né? E isso vai dar um BO gigantesco. Mas o que vocês podem fazer, Márcia? Promover discussões colocando os pais para escutarem a respeito deste assunto, tá? E com a orientação. Por exemplo, vocês podem procurar o Mães pela Diversidade, que vão acolher vocês, os pais que porventura tiverem essa questão com os seus filhos, para vocês obterem esclarecimento, orientação, tá? Olha, alguém está escrevendo aqui para mim, Renata, mas depois eu leio porque eu estou falando. Então, Márcia, eu acho que o melhor caminho é esse: chamar um grupo de pais para uma palestra, né, para colocar essa questão com a orientação de aonde procurar ajuda. Atravessando o caminho de ninguém, não tão, né? E, bom, enfim, cada um precisa cuidar das suas crias, não é? Eu conheço uma mãe que um dia eu dei uma palestra assim semelhante a essa, depois ela veio me procurar dizendo que a sua filha tinha uma questão assim, que ela tinha anotado lá Mães pela Diversidade, que ela não sabia, que ela ia procurar. Algum tempo depois, esta mãe, numa outra conversa, em outro momento, falou assim: a minha filha não era aquilo lá, não. Que eu procurei um terapeuta, ele falou que não, isso aí é coisa que passa, é modinha, não, não é nada, minha filha não era aquilo lá, não. Ela não conseguia nem falar a palavra, que é lésbica. Inclusive, a filha dela é lésbica de desfém, tá? Para quem não está muito familiarizado, eu, como sou do Vale, né? Quando a gente mãe de LGBT, a gente é do Vale. Então, você bate os olhos, né, por exemplo, uma garota, você vê que ela é bem masculinizada, se veste, ou tem todo um gestual bem masculino. Então, uma das coisas que a gente sabe que é lésbica desfém. Quer dizer, não tem, né? Não tem né? Não está dentro daquele imaginário feminino, né? Então, a filha dela, lésbica desfém, claramente, ela dizendo, minha filha não era aquilo lá. É triste, é lamentável, porque a gente sabe quanta tristeza vai vir dali para frente, tá? Eu não estou preocupada em somente ver a minha filha feliz. Eu estou preocupada com essas crianças e jovens que estão por aí, nessas famílias que não conseguem enxergar o óbvio, que não conseguem sair dos seus pontos de preconceito, de ideias preconcebidas, de querer que os outros se encaixem no que elas entendem que devem ser. Tá? Me preocupo com essas crianças. E esse é um assunto muito importante para ser colocado em todos os grupos de apoio à adoção. Tá? É isso que eu tenho a dizer a você, e vamos rezar aí para a turma participar da reunião e receber o recadinho, porque uma hora ou outra essa cabeça tem que abrir, porque se a cabeça não abrir, a porta da rua vai abrir para esse jovem. Ok? Bom, é isso. Obrigada, Angélica. Simone, vamos falar, vamos conversar. Pode falar. Olá, Angélica. Bom, eu também só quero dividir, né? Não tenho nenhuma pergunta específica, mas só para compartilhar que eu achei muito corajoso o seu relato e muito necessário, né? Eu estou entrando no grupo agora, então eu quero dividir também um processo que eu passei, que eu fiquei preocupada da forma como eu ia responder. Assim como a Lígia, eu farei uma adoção tardia, né? Farei uma adoção monoparental,
e serei uma mãe solo e não vou decidir, né, pelo gênero da criança. Eu estou fazendo um curso, estou aqui, sou de São Paulo, né, mas estou morando agora aqui em Campinas, então eu estou seguindo por aqui e eu estou fazendo um curso online por Minas. E na hora de responder algumas questões, né, algumas são múltiplas escolhas, outras são dissertativas, eu comecei a responder em gênero neutro. Mas eu fiquei preocupada, né, de imaginar que as pessoas que lessem aquilo, as minhas respostas, não fossem estar preparadas para esse tipo de linguajar, né, para essa forma como já estou me relacionando com esse filho, com essa filha que vai vir, homossexual ou não, trans ou não, né? Aí você também dividiu um pouco da tua filha, e eu não sei se você falou isso, né? Porque eu fiquei muito mexida com tudo, porque é uma pauta muito importante e que a gente não discute, né? E que as pessoas trans existem, né? E elas estão aqui e elas precisam vir para o dia, né? As mulheres, elas vão para a noite, elas saem de casa e elas precisam se prostituir para sobreviver. A gente precisa delas aqui, conosco, né? Além de estar na televisão, ela precisa ser atendente da padaria, ela precisa ser as pessoas do nosso dia a dia, elas não podem ficar escondidas, né? Enfim, então eu queria compartilhar isso e que existem os gays, existem as pessoas trans, mas dentro dessa transgeneridade, então a sua filha pode ser uma garota trans lésbica ou uma garota trans heterossexual, né? Isso. E outra coisa, né? Só complementando também o que você disse, que as pessoas trans, né? Eu não sei se os homens e as mulheres, mas acho que as mulheres trans, elas sobrevivem até a taxa de vida, né? De natalidade até 35 anos. Tem estudos que falam que até 27 e que são assassinadas com toque de crueldade. Então, assim, isso é muito sério. Arrancam o coração dessas mulheres. Isso é muito, muito, muito sério. E eu estou, assim, super contente de essa pauta estar vindo aqui, né? Para a gente sair do senso comum e a gente, de fato, abrir nossa cabeça. Somos seres preconceituosos, vivemos em sociedade patriarcal, machista, transfóbica, e a gente precisa ser agente transformador, né? De transformar tudo isso. Aí eu não sei se enfim, eu até posso falar isso, mas a gente tem parlamentares trans, né? A gente tem a Erika Hilton, eu não sei se as pessoas conhecem, que é uma mulher extremamente combativa, né? E quem não conhece, eu acho que seria muito interessante conhecer. A gente, que é de São Paulo, que é uma deputada federal. A gente tem a Duda Salabert, que é de Minas Gerais, que também é super combativa. A gente tem a vereadora, acho que é a Amanda Pascoal, que assim são mulheres que trans, né, e que estão na política e que sofrem transfobia a todo momento, né? Então isso. E você falou de intersexo também. A gente também, eu não sei se ela é deputada estadual com mandato, assim, com mandato compartilhado, ou ela é vereadora, que ela é uma mulher intersexo, que é a Carolina Iara. Né? E seria interessante a gente conhecer, quem não conhece, porque assim, são pessoas combativas e assim, necessárias para a nossa sociedade. Então era isso. Eu fiquei muito, muito, muito contente e assim, eu te conheci agora, mas já te admiro a sua filha e acho que é isso aí. A gente tem que ir para cima, ser agente transformador e deixar nossos preconceitos de lado, que eles existem, né? E as mulheres, eu faço parte de uns grupos feministas também que discute, mulher trans não é mulher. É mulher, sim, e faz parte da nossa luta, né? Sim. É isso. Vamos em frente. Tá bom. Simone, muito obrigada pela sua colaboração. Você falou coisas muito importantes. Complementando, uma mulher trans, ela pode ser, na questão da sua orientação sexual, uma mulher trans, ela pode ser lésbica, pode ser hétero e pode ser pansexual, tá? A diferença da pessoa pansexual é aquela que também se interessa por pessoas de gênero neutro, tá? Então, mais uma informação aí para vocês. No caso, a minha filha é uma garota trans hétero, que ela sempre gostou dos meninos.
Bom, uma outra coisa da fala anterior. Essa questão política, apesar da gente não discutir política nos grupos de apoio à adoção, é importante a gente ter essa consciência de aonde estamos, tá? Quem são as pessoas que a gente vai escolher para nos representar no governo. Então, nós passamos 4 anos extremamente difíceis. Pessoas LGBTs que estão aqui conosco sabem muito bem o medo que elas sentiram aqueles 4 anos, onde as agressões se intensificaram pelas falas homofóbicas, transfóbicas, misóginas, etc, etc, de um ser, né, que, né, coitadinho, né? Mas, enfim, pensem muito bem em quem vocês vão votar nas próximas eleições do ano que vem, tá? Nunca aceitem uma pessoa que tem a seguinte fala: os diferentes que se adequem ou desapareçam. Se vier alguém com essa fala, casca fora, como diz mineiro, tá? Casca fora, tá? Porque os diferentes não têm que se adequar e muito menos desaparecer. Os diferentes precisam ser respeitados em suas diferenças. E nós somos todos diferentes uns dos outros, tá? Então nós precisamos respeitar a todos. Todos, todas, todes. Ok? Vamos lá. Brina, não estou escutando. Consegui. Desculpa, eu não estava conseguindo. Primeiro agradecer nossa, eu gostei muito. Obrigada mesmo, Angélica. E eu lembrei deixa eu falar primeiro de uma coisa. Eu também não especifiquei quando a gente foi adotar, a gente não colocou masculino, feminino, não colocou. Mas eu fiquei pensando, né, que se alguém daqui do grupo colocou, tá tudo bem também, né? Tá tudo bem, porque a gente tem que respeitar a pessoa, né? Quando a gente conhece, conforme ela cresce, como o caso da Angélica, né? Que foi crescendo, foi observando, foi conversando e foi aprendendo com a filha. Então, eu acho que é isso que realmente vai fazer a diferença, né? E como a Angélica falou, e se a gente não tem em casa um filho que se identifica com outro gênero, que a gente eduque para que tenha menos preconceito, porque é muito, né, gente? Até a própria a Erika Hilton, né? Eu estava vendo outro dia o que falaram, é impressionante. E tenho uma curiosidade. Eu não lembro, infelizmente, onde eu vi isso. Foi a semana passada que estavam entrevistando mulheres trans. Desculpa, homens trans. Eu errei, eram homens trans. E perguntaram se sofreu muito preconceito. E, e quando as pessoas olham para eles, elas não identificam que eles são trans. Então, eles contaram, eram 3. Eles contaram que não, que eles sofriam menos preconceito agora. Inclusive, eles eram mais ouvidos e respeitados, até saberem que eles eram trans. Então, olha quantas camadas de preconceito na nossa sociedade, né? E é educar, porque não tem outra maneira. Então, eu agradeço muito a sua palestra hoje para a gente, suas falas. Ok, Brina, obrigado pela sua colaboração. Percorrendo um pouquinho mais sobre o que você falou, por que que homens trans sofrem menos preconceitos? Porque nós estamos numa sociedade hétero, cis, normativa, machista, tá? Então, o pessoal pensa assim, Patrícia, depois eu leio, tá, que eu estou falando. Me atrapalha um pouquinho com a tecnologia, vocês me desculpem. Então, pessoal, o que acontece? O pensamento comum. Nasceu com a genitália masculina, nossa, é o top de linha. Mas depois decidiu ser mulher. Então já estava naquela categoria, né, de top de linha, se rebaixou na sua categoria, né? Então a mulher trans ela sofre mais preconceito do que o homem trans. O homem trans nasceu com a genitália feminina, se descobriu um homem, tá? Então, ele fica mais quieto. Não que eles não sofram preconceito, sofrem sim, tá?
mas o preconceito com as mulheres trans é maior, tá? Bom, é isso. O que mais? Outras mãozinhas levantando? Vamos lá? Pode falar, pessoal, aproveita, ó. 10 para as Ô, 9. Angélica, deixa eu só falar mais uma coisa importante, né, nessa sociedade patriarcal, machista, misógina, que o Brasil é o país que mais mata, né, as mulheres trans, mas é o país também que mais consome o sexo com as mulheres trans, né? Então, assim, isso é muito louco, né? É muito contraditório, é muito hipócrita. Você consumir a maior, né, a maior pornografia disso e matar também. Exato, Só isso. exato, Que eu não falei exato. outra vez. Não, tudo bem. É muito pertinente a sua fala, né? Uma hipocrisia total, né? Para manterem a sua posição de, né? Os homens, os homens de bem, né? Os homens de família que esticam os olhos lá para a garota trans que passa, né? É muita coisa, né? Pois é. Vamos lá, pessoal, mais mãozinhas levantando. Quem quer Maria Angélica, falar? Oi? é, eu posso dar uma lidinha aqui no que o pessoal colocou no chat? Claro, por favor. Coloco para você, já leio para você, tá? Ó, a Renata colocou, Angélica, que partilha maravilhosa e indispensável. Conheço jovens que não se identificam com seus gêneros e vejo o quanto a religião da família interfere na compreensão e acolhimento destes. Até que ponto a liberdade religiosa pode continuar legitimando discursos que produzem a morte? Pois, infelizmente, são muitos os casos de suicídios entre jovens cujas famílias são de religiões conservadoras. É muito forte, Então, muito. pessoal, isso me preocupa tremendamente, tá? Tem pessoas que seguem uma linha de pensamento, como se a vida viesse como nós de instruções, né? Eu acredito que, sem querer discutir religião aqui, porque não é o objetivo, mas eu acredito que religião tem mais a ver com religar do que separar, tá? A religião é ou deveria ser uma busca própria do ser humano é, de ligação com a divindade, com a origem da vida, com a fonte da vida, seja ele qual forma, qual nome tem, né? E é muito preocupante pessoas que têm uma religião que tem crenças limitantes que coloca determinados comportamentos como errados, só os comportamentos que eles elegem, né, que são errados. Porque a mesma dito livro que diz que essas coisas são condenáveis, também condenam pessoas a se vestirem com tecidos de texturas diferentes. Né? A gente não vê eles falando, você está usando blusa de lã com saia de malha, isso é pecado. A gente não vê eles falando isso. Mas é uma preocupação muito grande com esses jovens que estão nessas famílias que têm esses pensamentos. Precisamos esperar jovens morrerem para eles procurarem um esclarecimento, né? E eu realmente não sei. Eu estou fazendo a minha parte, divulgando esse assunto, levando esclarecimento, levando orientação, fazendo palestras. Eu faço palestra em escola, em grupo de apoio, onde me chamam, né? Que nem o Magal, me chama que eu vou. Eu vou lá, chego, falo, entendeu? Estou fazendo a minha parte, estou disseminando isso. Daqui a pouco eu vou pedir para o César passar a minha filha cantando, ela é uma diva. E agora por quê? Até quando? Quantos RGs terão que ser cancelados para que as pessoas abram seus corações? É, é isso. Ana, vamos lá. Oi, tudo bem? Tudo bom? Gostei muito da sua fala. A gente acha que já tem um conhecimento bom, mas aí a gente te ouve e vê que ainda falta muito, né? Então, assim, aprendi bastante e fiquei pensando como deve ter sido difícil, porque assim, a criança, quando ela vem com uma baixa autoestima. Então, isso é normal na criança que vem por adoção, né? Porque ela se compara muito, ela tem toda uma dificuldade, né, de tudo que aconteceu com ela, para ela se colocar no mundo.
Então, eu fico imaginando a sua filha, como deve ter sido muito difícil para ela. Também não sei qual que é a história dela, talvez a família, os genitores dela já tivessem detectado isso, e pode ter sido um dos motivos, né, dela não ter acompanhado, ter ficado com eles, não sei, né, não sei dizer, mas assim, eu tenho filha por adoção e sei dessa baixa autoestima. E ter que ficar sempre estimulando e mostrando o quanto ela pode tanto como qualquer outra criança, né? Então, eu queria que tu só comentasse um pouco a mais, né? O que tu fez para fortalecer, né? Essa baixa autoestima que normalmente a criança vem, né? O que tu fez para fortalecer, para ela se reconhecer, para ela se assumir o que ela é, né? Porque não é fácil. Não. Em primeiro lugar, Ana, terapia, né? Hum. Terapia, desde sempre, todo o tempo, né? Ela já passou por algumas terapeutas. De uns anos para cá, ela está fazendo terapia com uma terapeuta junguiana, que ela está amando essa linha. Eu, particularmente, adoro Jung, né? Então, terapia. Amor em doses massivas, ok? Amor mesmo. A gente dizer que ela é linda porque ela é linda. A gente dizer que ela tem muitos talentos porque ela tem mesmo, tá? Ela cozinha muito bem, ela canta, ela vai seguir a área artística, ela tem grandes sonhos, ela tem plena condição de seguir os sonhos que ela tem, né? E é isso, ver as coisas que são legais, reconhecer, falar, incentivar, aplaudir, dar condições, né? Junto com um monte de coisa. Logicamente, tem a parte que, olha, isso aqui está precisando melhorar aqui, isso aqui está precisando melhorar ali, né? Ainda mais uma mãe virginiana, por mal dos pecados, a filha é uma mãe virginiana, né? Cri-cri, crítica, né? Mas estamos aí, estamos juntos sempre. A gente senta, conversa muito quando a gente está tendo alguma dificuldade, algum, algum desencontro, a gente fala na lata, olha, não gostei disso, e papapá. Então a gente conversa muito, né? E ó, o mundo está aí para você viver. Você tem que viver amplamente, percorrer os seus caminhos, e você tem todas as condições de estar aonde você quiser, né? E é isso, essa construção diária do afeto e esse empoderamento, né? E eu também acho bastante adequado pais brancos de crianças negras. A gente tem um letramento racial, porque isso também tem a ver, né? E tem um letramento LGBT, e vamos que vamos, e vamos que vamos, e vamos aprendendo, e também a gente, cada dia, ser um ser humano um pouco melhor, né? E é isso, não tem assim receita mágica, né? Mas a gente faz o que é possível fazer. O que mais, pessoal? Mãozinhas levantando, Maria podem falar. Angélica, vou ler mais uns comentários aqui, tá bom? Tá. A Patrícia falou: obrigado aos organizadores e principalmente a Maria Angélica, sempre bom aprender mais. É uma pauta muito importante, realmente, e sempre podemos ser um pouco melhores cada dia, ser agentes capazes de mudanças pequenas e grandes. E a Bel, né, comentou também, está agradecendo aqui pela fala, que o mundo está precisando, né, mesmo ter menos preconceito, né? E que muito bom fazer palestras nas escolas, pois precisa muito, né? Então isso é uma atitude muito boa, assim, para poder tentar disseminar, né, esse preconceito, que não deveria existir. Deveria. Você falando aqui, e eu queria compartilhar também que, assim, eu te acompanho há algum tempo já, né? Há um tempinho já, te seguia no Facebook, né? E, assim, primeiro eu li os 2 livros, né? E eu acredito que quando você escreveu os 2 livros, né, a sua filha ainda não tinha, né,
Ser sumido, né. E aí, assim, já pela história, né, eu admirava a história, né, em como você conta ela, na sua experiência como também uma mulher mais velha, né, no mundo da adoção, começando, né, a sua experiência como mãe. Então isso também me chamou muita atenção, né. Mas quando eu abri o Facebook um dia e olhei uma foto sua com seu marido e a sua filha com aquelas tranças que você falou, né, indo para a parada gay, eu falei assim: "Meu Deus do céu, essa foto me deixou com o coração muito quentinho". Que eu falei assim: "Nossa, que legal, né, a família, assim, tá junto, né". Hoje em dia eu vou, né, na parada gay pela causa, né, pela luta também, e eu fico admirando também que tem, né, o movimento das mães pela diversidade, e elas vão no início, assim, elas vão abrindo o caminho, sabe. E é bem essa questão, né, do tipo, né, abre caminho, né, que o meu filho vai passar mostrando o seu orgulho, né. A gente está abrindo caminho com o nosso amor, né. E, é maravilhoso, assim, eu fiquei muito feliz em saber, né, em ver, mesmo e já acompanhando. Sigo a Alexia também, a Alexia tem uma história muito maravilhosa, né, e eu conheci a Alexia naquele documentário do GNT, né, História de Adoção, que ela estava adotando o primeiro filho dela. Então, depois também que eu vim descobrir, né, que ela é a primeira mãe trans que adotou, né. Ela é pastora, pedagoga, então é muita coisa, assim, né, numa pessoa só que me fez admirar. E e aí, né, eu estava na fila da adoção e eu pensei assim: "E se me ligarem, né, e me falarem que tem uma menina, né, que se identifica como menina, né, num abrigo?" Como eu vou, né, me deparar com isso, né? Apesar de ser LGBT também, como eu vou, enfrentar isso, né? Aceitar, acolher, né? Eu também coloquei como sexo indiferente, né? Então poderia vir sim, né? E estava doido para vir também. Às vezes até torci um pouquinho, porque eu pensei, apesar de não ter tanto conhecimento na área, eu acredito que a minha família ia receber bem, né? Essa situação, essa questão, né. Então, mas é isso. A gente está avançando no horário, eu queria saber, né, se você quer colocar mais alguma coisa, se alguém tem mais alguma pergunta também, tá bom? Senão a gente pode caminhar para esse vídeo tão esperado, que eu tô curioso. Márcia? Não? Ah, você ligou o áudio, eu pensei que você ia falar alguma coisa. Deixa eu só falar uma coisinha. Vou Sim. mostrar para vocês as capas dos meus livros, né. Primeiro Ah, foi esse, olha, Fui adotada aos 56 anos, uma história real de adoção tardia. Tem não só a nossa história, mas vários outros, são contos e crônicas, tá. Tem um chamado Maria Creuza e o Marido Americano, que ele fala das idealizações, tá. E isso tem tudo a ver com o universo adotivo. Tem uma história chamada Uma História de Ficção Científica, onde eu imagino um mundo futuro maravilhoso, que começou quando as pessoas adotaram todas as crianças que não tinham pais nesse planeta, né. E aí vai, são muitas histórias, tá. Aqui tem fotos da minha filha antes da transição. Quando eu vendo um livro desse, eu coloco aqui assim: "Nossa filha agora se chama Joey", para deixar bem claro, né. Depois veio Histórias na Varanda, Conversas sobre Adoção e Vida, também contos e crônicas. O prefácio é feito por um amigo meu que é poeta, trovador, e tem um coprefácio da neta dele, que é mamãe pelas vias da adoção, né, que ele não sabia. Enfim, tem umas histórias aqui muito incríveis. Tem uma trova que o prefaciador, eu conheço dessa trova desde 85, eu vou falar para vocês que é lema de vida: "Faça da vida uma troça, enquanto os males espreitam. É no tranco da carroça que as abóboras se ajeitam". Tá aqui. Bom, e esse aqui é o livro que eu estou mostrando agora, Conjugando o Verbo Adotar, contos e crônicas também, tem muitas histórias bacanas.
Aqui tem um QR Code que vocês acessam o book trailer do livro, tá? Tem a audiodescrição da capa, tem a narração do prefácio, tudo no QR Code dentro do livro. E aqui tem uma história que eu acho muito emocionante. Eu mesma escrevi, toda vez que eu leio eu choro. Chama-se Transformação, tá? Então, quem estiver interessado nos meus livros, pode me escrever e a gente combina aí uma entrega básica pelo correio, tá? Mas é isso aí, tá? Então, não temos mais perguntas, vamos para o vídeo? A última música é Como Nossos Pais. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivindo no vento cheiro de nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que é o mal passado e que não vê. É você que é o mal passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando vil medal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Maravilhosa, que linda. Ah, foi no lançamento do seu livro. Foi, foi. Ah, que chique. Com música ao vivo da filhota e tudo. É. Ai, muito bem, Maria. Ah, olha, eu só tenho a agradecer, né? É uma conquista, né? A gente trazer e abrir esses espaços para poder conversar, né, sobre essa realidade, né, sobre esse tema que é tão importante, né? É, a gente vê assim as adoções acontecendo e a gente entender a diversidade que existe dentro delas, né? E acolher, né? Então essa é a principal, acho que mensagem assim para a gente, né? Enquanto a gente escolhe um tema, a gente discute, se aprofundar e abrir a cabeça para que isso, né, possa vire uma possibilidade. E, e não nos assuste, que a gente esteja com o coração tranquilo para receber e acolher, né? Tá bom? Então eu agradeço demais, tá bom? Agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade, tá? E fica o convite para você fazer uma visita pessoalmente, tá bom? Uma oportunidade, quando vier visitar a sua família aqui, fazer uma visitinha para nós também. Beleza. Bom, pessoal, eu queria agradecer muito o convite que vocês me fizeram e agradecer a presença de todos que estiveram hoje conosco nessa partilha de conhecimentos, experiências. E só um recadinho: amem incondicionalmente os filhos de vocês, ok? É isso.